A ciência, ela vai ter um estatuto específico na modernidade. O que seria esse estatuto? É justamente porque a ciência, ela é bem destinada àqueles que são cientistas, àqueles que detêm conhecimento intelectual, ou seja, não é para todos, né, nesse sentido. Então a ciência, ela tem esse estatuto específico na modernidade. Só que o ser humano, gente, ele produz conhecimento todo santo dia, porque à medida que ele enfrenta a sua realidade, à medida que ele enfrenta seus problemas, ele está produzindo ciência, né? Buscando sempre aí superar suas necessidades. Então, quantas invenções não surgiram aí incidentalmente a partir da tentativa de resolver algum problema, resolver alguma necessidade? Então, isso é produção de conhecimento. Outra dimensão da vida que precisa estar integrada aos processos formativos é a cultura. E quando eu falo cultura, é no sentido de valores, no sentido de normas, no sentido de contextos de grupos que vão orientar e vão conformar o grupo social. Então, quando nós falamos de normas e valores que vão gerir esse sentimento coletivo de grupo que compartilham esses valores éticos, esses valores morais, esses valores simbólicos que organizam a ação, a produção estética, a produção artística, essa produção ética é o que nós vamos chamar aqui de cultura. Compreender a relação indissociável entre o trabalho, a ciência e a cultura vai significar compreender o trabalho como princípio educativo. Então, toda vez que você lê em alguma bibliografia do Prof. PT o trabalho como princípio educativo, é porque está se referindo justamente a essa indissociabilidade entre trabalho, ciência e cultura. E um ponto bem interessante é que a Marise Ramos ela vai falar que essa questão do princípio educativo do trabalho não vai se confundir com aprender fazendo. E isso também não é sinônimo de formar para o exercício do trabalho. Considerar o trabalho como princípio educativo equivale a dizer que o ser humano ele é produtor da sua realidade. É o ser humano que produz aquilo que ele vive. Então, ele se apropria dessa realidade e ele pode transformar essa realidade. Então, equivale ainda a dizer que nós somos sujeitos da nossa história e também da nossa realidade. Em síntese, o trabalho vai ser a primeira mediação entre o homem e a realidade material. O que é essa realidade material? Essa realidade que nós estamos vivendo é o meu notebook, é a minha câmera, é a minha casa, é a sua casa, é tudo isso que nós vivemos aqui. É a escola, é o hospital, é a realidade material, tudo aquilo que é matéria, tudo aquilo que pode ser tocado. Então o trabalho vai ser essa primeira mediação entre o homem e essa realidade material que também se relaciona com a realidade social. Então, é a relação entre os sujeitos dentro, de uma sociedade. Então, o trabalho também vai se constituir, como nós já falamos, como uma realidade econômica, como uma prática econômica. E, obviamente, para que nós consigamos produzir a nossa existência, nós precisamos trabalhar economicamente. Então, nessa sociedade moderna em que nós vivemos, a relação econômica ela vai se formando, ela vai se tornando cada vez mais fundada na profissionalização. Então, você precisa ter uma profissão para que você consiga trabalhar, para que você consiga estar amoldado nessa profissão e dessa forma receber uma remuneração e poder sobreviver. Mas na perspectiva da integração entre trabalho, ciência e cultura, a profissionalização ela vai se opor à simples formação para o mercado de trabalho. Então, antes é preciso incorporar valores ético-políticos, valores com conteúdos históricos, com conteúdos científicos. Então, o sentido não é apenas formar para o mercado de trabalho para a pessoa apenas ser empregado de determinado emprego, mas sim que ela seja desenvolvida nas suas capacidades intelectuais, nas suas capacidades morais, ético-políticas, sociais, históricas, antropológicas, enfim. Então, é proporcionar a compreensão das dinâmicas socioprodutivas das sociedades modernas, com as suas conquistas, com seus reverses, com as suas contradições. Então, habilitar as pessoas para o exercício autônomo e crítico das profissões, ou seja, não é que seja errado trabalhar para ter dinheiro para sobreviver.
Não é essa questão que é trazida aqui, mas que seja possível que o sujeito ele seja sujeito da sua própria história, que ele seja sujeito da sua realidade, que ele consiga compreender o contexto em que ele vive, que ele consiga compreender a sua história, a história de um terceiro, a história de outros sujeitos que não seja ele, ou seja, não apenas na sua particularidade, mas dentro de uma coletividade. E quando você consegue entender os direitos que são conquistados, as suas conquistas, os reverses desse sistema de produção, sem nunca se esgotar aquilo que já está posto, é o que se espera dentro desse primeiro sentido que nós falamos, que é o sentido da integração, que é mais filosófico, que é o sentido da unilateralidade.